Olá, Jaqueline por aqui para mais uma semana de Descobrindo Romanos. Esse livro que tem mudado a vida de homens e mulheres ao longo dos anos. Essa semana vamos para Romanos no capítulo 8. Abra sua Bíblia e vem comigo. Vamos para o versículo 18 que diz: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E aqui o não podem ser comparados, no original quer dizer não é nem digno, não é comparável. 2 Coríntios 4,17 diz: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. É interessante que Paulo não diz que não há sofrimento. Jesus declarou que no mundo a gente teria aflições. Mas Paulo está dizendo que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que virá. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Esse termo inutilidade no original é como inutilidade como uma consequência de não ter propósito, algo que foi esvaziado. Você consegue imaginar o que era a natureza? A natureza hoje já é lindíssima. Você consegue imaginar o que era a natureza lá no Jardim do Éden? Então, a própria natureza, ela aguarda, porque a própria natureza entende como nós vivemos um mundo caído. Gênesis 3, 17 ao 19, diz: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Como será que era uma natureza antes do pecado? Versículo 21. A gente já leu? E aí eu gosto bastante da versão NVT que diz: na esperança de que com os filhos de Deus a criação será gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Essa palavra no original, liberta da escravidão, é o nosso redimida, aquela palavra redimida que a gente já estudou. Algo que recebeu, foi concedido liberdade. Versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. É interessante que é a terceira vez que Paulo, no original, usa uma palavra que significa ardente expectativa. Não, a gente não está esperando. É ardente, é um desespero, é algo que a gente está ansioso. Versículo 24, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Então nós estamos ansiando por alguma coisa que a gente ainda nem consegue imaginar. É uma glória muito maior. E eu gosto nesse versículo 24 que ele usa a palavra salvo, que no original é a palavra sozo. É um salvo completo. Essa palavra no original significa que alguém foi resgatado, livre de dano, está num estado salvo, liberto. Essa pessoa está livre do pecado, essa pessoa foi curada fisicamente, ela está livre do dano, ela é um salvo completo. Nós fomos salvos completamente. Deus não nos salvou mais ou menos. Versículo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda, graças a Deus, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Algumas versões dizem, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por meio de nós com gemidos inexprimíveis.
Essa palavra fraqueza aqui no original, ela quer dizer doença, de fraqueza, eu tô fraco porque eu tô doente, ou pode ser fraco no sentido de eu não tenho qualificação física, nem natural, nem sobrenatural, ou me falta força e vigor. Quantas vezes a gente quer orar por alguma coisa e a gente tá doente, a gente não consegue falar, a gente nem sabe explicar o que tá acontecendo, ou falta vigor. Quando nós oramos, a gente não sabe com certeza o que é o melhor para nós. Mas graças a Deus que Deus sabe. E aí aqui fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O original dessa palavra diz indescritíveis, que desafia a expressão. E graças a Deus, porque o Espírito é quem faz isso por nós. João 14, 15, 16, Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O conselheiro aqui, essa palavra é paracletos, que significa chamado ao teu lado para ajudar. Mesmo se você estiver doente, sem força, sem saber como orar, o Espírito Santo que habita em você, seu conselheiro, está lá intercedendo por vocês. E essa palavra aqui, gemidos inexprimíveis, existe uma grande discussão entre os estudiosos sobre qual que é o significado. O que Paulo quis dizer exatamente com essa palavra? E existem duas possíveis versões. A primeira versão aqui, no original, ela pode ser entendida como algo que não foi dito. E ela pode significar algo muito profundo para o entendimento humano. Então, acredita-se que pode ser as orações em línguas lá de 1 Coríntios, que é algo que não pode ser decifrado. Ou ele pode ser algo que não é entendível à linguagem humana. E talvez seja aquilo que o Espírito Santo vai fazer na Trindade. E essa discussão vai nos levar aonde? A lugar nenhum. Então, o importante é a gente entender que a gente não conhece a mente, nem a vontade de Deus. Mas o Espírito conhece. Então a gente pode descansar, certos de que mesmo que sejamos fracos, que sejamos ignorantes, Deus vai nos guiar nas nossas provações. E o Espírito estará lá intercedendo por nós. E aquele que sonda, versículo 27, que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Jeremias 17:10 diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Esse trecho de Romano nos chama a reconhecer a nossa fraqueza, mas permitir o agir do Espírito Santo. Você tem problemas que você não sabe resolver? Tem, às vezes, um dia um cansaço que você nem aguenta? Tem uma questão que você não vê luz no fim do túnel? Já bateu muita cabeça sozinha? A gente precisa entender que temos paracletos, um conselheiro, que está do nosso lado, dentro de nós para nos ajudar. Que possamos em oração dizer, Espírito Santo, haja, intervém, intercede por mim. Romanos 12:2 diz, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te ama, Ele te adotou como filho, a vontade dele é perfeita. Aproveite do Espírito Santo, Paracletos, seu auxiliador que está do seu lado, e ore, entregue a Ele, peça ajuda para que Ele interceda por você. Vamos parar de bater cabeça sozinho e deixar que o Espírito Santo haja através de nós. Você comenta aqui embaixo, ajude em nossa fraqueza, para eu saber que você ficou até aqui e que você vai parar de lutar sozinho e pedir que o Espírito Santo interceda por você. Nos vemos na próxima. Até mais!